Bom, eu vou apresentar nesse vídeo esse notebook que eu preparei com um exercício que eu fiz relacionado à aplicabilidade de LLMs em tarefas específicas. Esse exercício faz parte aí de um estudo que eu estou conduzindo já há algum tempo, e aqui a tarefa específica desse notebook é análise de logs. LLMs, hoje em dia, elas são implementadas usando uma arquitetura chamada Transformers. Elas são basicamente separadas em três categorias: as consideradas autoencoder, que são as que implementam apenas a porção encoder da arquitetura Transformers; as chamadas autoregressives, que são as que implementam apenas a parte decoder do Transformers; e a terceira categoria é aquela que faz a implementação, a LLM que implementa o Transformers como um todo, né? Tanto a porção encoder como a decoder. E um exemplo delas é a G5 da Google. Autoregressive, o exemplo mais famoso aí que todo mundo fala é o GPT. LLMs autoregressive são muito boas em gerar textos, né? E é nisso que o GPT brilha. As autoencoders, que é o que a gente está mostrando aqui, são boas para entender o texto. Então elas são boas interpretadoras de texto. E um exemplo bom disso aí, clássico, é o BERT da Google. Nesse estudo aqui, como eu estava procurando, geralmente eu faço isso, né? Quando eu procuro por algo que eu quero aplicar, eu tento identificar se já existe alguém fazendo a mesma coisa, né? Ou já fez, até para evitar um retrabalho. De repente dá para aproveitar alguns ensinamentos, algumas lições. E aqui nesse caso, apesar desse paper aqui não ser um paper tão recente, mas ele traz umas ideias que coincidem com que hoje em dia pesquisadores pensam que seja o ideal, né, de construir, em vez de construir essas LLMs gigantes como GPT, Llama e etc., como construir LLMs que são menores, mais enxutas, né, que sejam possíveis ser construídas dentro de uma empresa, que não custem milhões de dólares, ou seja, tem um custo que caiba no orçamento das empresas, que sejam específicas para fazer uma determinada tarefa e que façam essa tarefa bem, assim como essas LLMs consideradas estado da arte, né? Então tem alguns estudos em cima disso. Eu deixei aqui nas anotações alguns links, né? Um dos exemplos aqui são esses dois papers aqui, Textbooks Are All You Need e Tiny Stories. É exatamente isso, né? Os pesquisadores, é uma dica aí, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesses dois papers. E a prova de conceito que eles têm aqui é bem interessante. Nesse do Textbooks Are All You Need, eles conseguem implementar uma LLM bem enxuta e que consegue ter um desempenho semelhante ao do GPT para fazer uma determinada atividade, né? Eles ensinam essa LLM, ela só sabe fazer codar Python. Então, assim, no final das contas, a LLM ela não tem um uso, a ideia aqui deles não era fazer nada em produção, era mais para provar um conceito que é possível sim fazer no treino de uma LLM para uma tarefa específica e ao mesmo dentro de um orçamento baixo e conseguir um resultado comparável ao GPT. Então, esse estudo que eu encontrei, que é o que eu analiso nesse notebook,
apesar de ser anterior, né, a esses dois papers aqui falando sobre qualidade de dados para treinamento, esse pesquisador ele não fala exatamente sobre isso, mas ele acaba acertando exatamente nisso também, né, coincidindo com o que a gente está vivendo hoje, que como melhorar a qualidade de dados que é usado no treinamento e assim para usar dados, né, com maior qualidade para tarefas específicas, ao mesmo tempo construir LLMs pequenas que tenham boa performance. Esse é o momento que empresas e pesquisadores aí estão pensando, né? Então, qual é a tarefa uma das tarefas que eu tenho em mente aqui para resolver com LLM? Análise de log, né, que é algo bem comum dentro de empresas. Analisar logs de aplicação, de sistemas, é algo do dia a dia, mesmo tendo sistemas sofisticados que fazem isso, monitoração. No final do dia, após um incidente, você que é o técnico acaba tendo que voltar para o sistema e procurar por alguma pista em log para entender o porquê que aconteceu um determinado incidente ou um determinado comportamento diferente do teu sistema. Então, mesmo tendo ferramentas sofisticadas, caras, você, no final do dia, abre lá o log, tenta ler e tentar chegar a conclusões, né? Faz uma série de trabalho manual, no final das contas. E aqui a ideia da aplicabilidade de uma LLM é isso. Como é que eu posso construir uma LLM que entenda o log, leia o log, na verdade, para mim? Eu não preciso ler e ela faça a própria interpretação e seja algo cíclico, né? Aqui nesse exemplo aqui não é exatamente isso que está fazendo, não é um trabalho autônomo, mas é um trabalho inicial, né? Como que eu posso chegar nesse trabalho autônomo? Então, o primeiro passo, como é que eu posso treinar uma LLM para entender o log? Né? Então, é basicamente o que o paper, eu não abordo 100% ele, mas eu acho que eu indico aqui para vocês lerem. Aqui eu não estou abordando nenhuma... tem bastante... ele dá bastante exemplos aqui em álgebra linear, todas as equações que foram usadas para os cálculos. Eu não estou me aprofundando nisso aqui, mas me aprofundei mais na execução e no resultado. O paper também ele apresenta um benchmark comparando com outros produtos semelhantes, mostra como a performance ficou boa, né, de uma experiência bem simples aqui. Mas aqui eu estou focando, em vez de me focar no benchmark com outras ferramentas, eu foquei apenas nessa aqui, tá? Então é isso aqui que eu vou apresentar agora aqui para vocês. Então, aqui o projeto exemplo no repo vocês podem encontrar no próprio paper aqui, tem um repo no GitHub com a execução, né, dos exemplos. Eu criei um fork desse projeto e, na verdade, eu fiz algumas alterações, mas nenhuma alteração no funcionamento, mais alterações de investigação, análise, entendimento, gerar alguma informação para... basicamente foi um debug tracing aqui que eu fiz para entender um pouco mais as entranhas aqui da implementação, né? O autor ele implementa o BERT do zero, né? Então tudo em PyTorch. Eu queria entender a implementação comparando com o que ele escreveu e o código, então por isso que mas você não precisa fazer nada disso, pode baixar fazer um clone do repo e executar e vai dar tudo certo. Aqui é mais a medida que eu fiz só em termos didáticos para mim mesmo. O código do projeto tem bastante coisa, mas o que basicamente os programas chave são são dois Pythons,
né? Aqui eu reescrevi, mas basicamente, no exemplo é a mesma coisa, é um para fazer o pré-processamento e o outro para executar o treinamento. E um shell script que é apenas para criar diretórios de output, né? Onde vai gravar o modelo e parâmetros. Então, é mais para preparar isso aí. Fora isso, tem um shell script que pode ser usado, ou você pode baixar também manualmente, que é o log que você quer analisar, né? O projeto ele analisa 3 tipos de logs diferentes. Eu optei pelo Hadoop, o log do Hadoop. Achei mais didático aqui para o estudo. Então, isso vem de um repo público, não fui eu que gerei, né? Então, é um log gerado como exemplo mesmo. Então, além do log, o repo te possibilita também você fazer um download desse CSV, um arquivo tabular com nome do block, né? Aqui embaixo aqui eu fiz um print só das primeiras linhas do log, só para ter uma ideia do formato, para quem não conhece o log do Hadoop. Então, o que esse Anomaly Label tem ele tem uma classificação, o block, e diz se ele é um block que contém uma sequência anormal ou normal de logs. Só para adiantar que a gente não vai usar essa informação para o treinamento. Essa informação só será usada para o pré-processamento. Porque o treinamento de uma LLM, como o nome sugere, o Large Language Model, o que se pretende é que ela aprenda com dados que unsupervised data. Então, eu não digo, não classifico, não ensino a classificação do dado para ela. O que eu quero é que o algoritmo entenda a sintaxe do texto. Então as LLMs e o Transformers, né? O que é a arquitetura Transformers? Ela é boa para quê? Para ingerir sentenças, né? Então, texto. Ingerir o texto e entender ele. Então, ele entende o relacionamento. No texto, ele quebra em tokens e consegue criar relacionamentos entre esses tokens, de uma forma que faça sentido, né? Ele cria parâmetros e consegue criar um modelo para que aquela sequência seja considerada uma sequência ideal. Com isso, ele consegue prever novos tokens, né? Tanto se ele tiver que gerar um texto, como as linguagens autoregressivas, e no caso do autoencoder, que é o que a gente vai usar aqui, é perfeito para o que a gente está fazendo para o log, que ele consegue, a gente vai ensinar ele a sintaxe do log, né? do Hadoop, e ele vai conseguir entender, a gente apresentando um log que ele nunca viu, se aquilo faz sentido dentro da sintaxe que ele aprendeu. Então, o treinamento ele é self-supervised, né, que é a forma de você treinar uma LLM, e apenas esse arquivo ele é só para a gente pegar desse arquivo de logs o que seria considerado uma boa informação, porque você vai ter dentro desse logs que são anormalidades. Então não é isso que se quer ensinar. Não se pretende ensinar a LLM o que é anormal. Pretende-se, o caminho é que nem você ensinar uma linguagem, ensinar português, né? A LLM, ensinar a língua portuguesa. Você vai ensinar corretamente. Então vai usar textos de alta qualidade da língua portuguesa, de forma que o treinamento ensine gramática, sintaxe, né, semânticas da língua portuguesa. O mesmo é aqui. Esse arquivo de labels só serve para isso, só para a gente remover desse arquivo de log o que a gente não deve ensinar a LLM. Então, a LLM ela vai ser ensinada apenas com os dados aqui que são considerados bons, que é isso que a gente quer, né? Que ela entenda, olha, é assim que é a gramática de um log, é assim que você tem que aprender. Qualquer coisa diferente disso, você considera normal. Então, aqui eu mostrei aqui as primeiras linhas. Aqui é a mesma coisa com como é que é o formato lá, o formato do arquivo de anomalias, é isso, né? O block ID e se é considerado normal, é normal.
E a primeira fase, todo treinamento de uma LLM, ela vai ter pelo menos 3 partes importantes. O que é chamado pré-processamento, que é o que você preparar o dado que vai ser ingerido, que vai ser usado no treinamento, ou seja, fazer ele aqui a importância principal é fazer com que ele tenha qualidade, né? Você ensinar um LLM com dados de baixa qualidade, você vai gastar mais dinheiro, mais tempo e vai gastar mais tempo depois numa fase chamada fine tuning, né? Então, a ideia é você fazer já o pré-training, né? Com um dado que seja já bem apurado, classificado e considerado de boa qualidade para aquilo que você quer. No nosso caso aqui, o que a gente quer que seja um dado de log de qualidade que ensine a linguagem o que é considerado um log correto, né? Um log do Hadoop ele tem que ter essa sequência de eventos, né? Se houver uma sequência diferente, tem algum problema. É isso que a gente quer. É bem semelhante com a língua falada, né? Você quer ensinar português para uma criança, você vai usar bons livros de português, né, para ensinar essa criança. E aqui é o caso, né? Você quer ensinar LLM, você vai pensar como estiver ensinando para um ser humano, né? Usar fontes de dados que sejam educativos, né? Então, o primeiro passo, como eu estava falando, o primeiro passo do treinamento de uma LLM é o pré-processamento, onde você faz isso, prepara o dado, faz ele ter uma qualidade que permita o bom treinamento. A segunda etapa é o treinamento, né, ou pré-training, que é onde você ensina a linguagem, né, cria um modelo que ela consegue ter essa... É um dado que, como eu disse, é um dado... É o chamado unsupervised data. Então, você não... a LLM não sabe o que tem ali. Na verdade, ela aprende a semântica daquele texto que você está ingerindo, mas ela não sabe exatamente o que é. Então, uma fase seguinte de pré-treino é uma fase geralmente onde você consegue usar dados agora assim, que são o supervised data, onde que é semelhante a esse de arquivo de anomalias aí, e você consegue dizer, olha, baseado nessas informações, o resultado é esse. Então você consegue fazer o fine tuning e ajuda a LLM ela ter uma performance melhor. Nesse nosso caso aqui, no exemplo, a gente já vai fazer a primeira e a segunda etapa, que é o pré-processamento, preparar bem o dataset e o treinamento. Isso eu baixo, mas a gente poderia fazer aqui um fine tuning aqui, mas não é necessário. A gente vai usar um dado considerado de boa qualidade, ou seja, a gente vai treinar apenas com dados que são considerados normais. Então a LLM vai aprender a entender como é a sintaxe do log do Hadoop considerado bom. E aí a gente consegue, depois desse treino, fazendo testes, fazendo com que a LLM avalie novos datasets que ela nunca viu, que tanto normais como anormais, a gente vê a performance dela. Então, essa é a ideia aqui do pré-processamento. Então, rodando o pré-processamento, o que acontece, né? Ele no diretório de output que eu coloquei aqui, começa a ser gerado uma série de arquivos. O resultado do pré-processamento são esses arquivos. O primeiro arquivo que ele gera, um arquivo com a estrutura do log. Então, vou voltar aqui só para exemplificar. Isso aqui é o logo do estado natural dele. E o processamento, a primeira coisa que ele faz quando gera esse log structure CSV, ele procura
por patterns, para criar templates desse log. Então, a primeira coisa que ele faz é isso, é criar templates, ou seja, do jeito que o dado vem, ele retira algumas informações que não são necessárias e tenta criar patterns, né, de log. E cada template desse, ele dá, cada template dele ele tenta identificar templates únicos e dá um ID para ele, que ele chama de Event ID. Então, esse Event ID ele passa a ser único, tá? Isso vai ser importante, eu vou explicando mais embaixo aqui. Ele vai criar um arquivo com esses templates todos que ele selecionou de cada linha, né? Ele vai colocar, vai gerar os templates, e aqui cada template desse tem uma chave única, tá? E aqui dá para ver nesse arquivo de template quantas vezes eles aparecem no arquivo de log original. Então, no arquivo de log, por exemplo, nesse cara aqui, no arquivo de log original, esse template ele tem, ele aparece aí mais de 1 milhão de vezes, né? Aí você tem um segundo template, quantas vezes ele aparece, né? Também aí, mais de 500 mil vezes. Então, e com isso a gente consegue montar, identificar como seria uma sequência do evento, né? Então, criar baseado nos padrões. Voltando aqui para o log original. Então, cada bloco ele vai aparecer no log, mas ele não vai aparecer, ele não vai ter exatamente a mesma, ele vai aparecer em ordem, em momentos diferentes, né? E o que a gente tem que fazer é sequenciar esse log para fazer. Essa tarefa, assim, aliás, essa tarefa toda que a gente está fazendo aqui é uma tarefa que é feita por analisadores de log, né? Então, e até manualmente, às vezes, até quando você tem uma ferramenta, que é você sequenciar o log, ou seja, para você, eu quero ver a sequência, né? Como é que aconteceu? Porque o log vai estar espalhado, né? Então você vai ter vários eventos acontecendo ao mesmo tempo e seja, aqui no caso aqui é o block ID, mas pode ser a thread, session, não sei, o que foi interessante para você organizar. Geralmente é isso que a gente faz, né? Sequencia os eventos dentro de um log para a gente verificar o caminho, né? E esse pré-processamento está fazendo exatamente isso. Eu pego, aqui no caso, pelos block ID, tentar organizar os eventos que aconteceram. Primeira tarefa é essa, identificar dentro do log patterns, para nesse pattern criar template. É criado o arquivo de templates, ou seja, então todo log eu consigo identificar os patterns que existem, né, dentro do log, quantas vezes eles acontecem, e eles passam a ser coisas únicas. E o resultado a gente pode ver nesse arquivo de template aqui, né? Então são 47 patterns diferentes que foram identificados, que são as sequências, né, que serão usadas nos logs, e por final a gente reescreve o log original com essas sequências. Então aí o log fica sequenciado. Então todo o bloco, por exemplo, esse com final 2906, então aqui tem todas as sequências, né? Então o primeiro, que são os patterns, né? Os templates. Então aconteceu, primeiro foi o 1, você vê quem é o 1 aqui, o 1 é esse cara aqui, então é o 1, depois foi o 7, assim por diante. Então a gente cria todo um arquivo novo com essa informação, e esse arquivo é que vai ser o arquivo que vai ser a matriz para os datasets de treinamento. Esse arquivo aqui a gente separa, ele faz um split dele em 3. O de treinamento remove a informação aqui do bloco, que é a mais importante. O que a gente quer é ensinar a semântica agora, então o que importa para a gente é só a sequência. O bloco não tem nenhuma importância. Só serviu para a gente organizar como se fosse um texto, né? Separar em parágrafos, né? Para
que fosse possível entender para fazer sentido uma sequência. Como eu já tenho uma sequência, que é isso que eu quero, que estão dentro aqui do colchete, o que eu faço, eu crio um novo arquivo chamado train, em que eu tenho só as sequências, faço um shuffle, né, desse cara, né, exatamente na ordem, faço um shuffle, e esse treino aqui tem só os blocos que foram considerados normais, segundo aquela tabela, o CSV lá do início que eu mostrei. Então eu garanto, olha, eu vou treinar só com o que é correto de log. E no mesma funcionalidade de split, eu crio mais 2 arquivos que não serão usados no momento de treino, apenas no momento de teste, né? Durante a inference, a avaliação da inference da LLM, a gente vai usar um arquivo que é o mesmo formato de treino, só que tem exatamente os dados normais, que são considerados bons, mas que o treino nunca viu. Então a gente vai conseguir ver a performance da LLM, e a gente também vai testar com os que são considerados normais, que aí dá para fazer uma avaliação, tá legal, com o normal, como é que é a performance normal, como é que é do normal. Então, o que importa para o treino é esse só. Pensa assim, aqui você está vendo sequências numéricas, mas pensa que em vez de números aqui, podiam ser palavras em português aqui, uma sentença aqui, uma frase em português. Para a LLM pouco importa isso, né? O que ele está preocupado é com a sequência. Então ele analisa o BERT, né? Linguagens autoencoder que ele vai fazer, ele vai analisar a sequência, e a sequência começa a fazer sentido como se fosse uma linguagem para ele mesmo. Olha, qual é a relação do 7 com 3 nessa sentença, do 4 com esse 3. Então ele começa a fazer conta com isso e consegue prever o que seria, por exemplo, pegar uma sentença dessa e você botar aqui onde está o 4, eu colocar um branco, quer dizer, eu não sei o que é, a linguagem ela consegue prever qual é a probabilidade de ser um 4 aqui, de ser um 5, de ser um 3, e com isso ela consegue sugerir, olha, eu acho que aqui deveria ser um 4. E se você apresentar uma sequência que não tem o 4 aqui, ele pode chegar, olha, tem uma chance de 80% de chance dessa sequência ser anormal, porque simplesmente ela não está preenchida uma das sequências aqui, não é algo que ela considera provável, né? Então essa é a ideia que por trás do treino, em ter se criado essa sequência de eventos, ensinar uma sequência, como as sequências normais deveriam funcionar de log. Então a terceira e última, terceira e penúltima, né? A próxima é de inference. Essa parte de treinamento, ele vai ingerir o arquivo de treino. Antes exatamente de gerar o treino, tem uma parte que é importante aqui, que é criar o vocabulário da linguagem. Então, o vocabulário é o que essa linguagem ela reconhece, são os tokens que ela reconhece, né? Eu cuspi aqui os 20 tokens aqui que ela diz que reconhece, o vocab size aqui. A propósito aqui, abrir um parênteses aqui, isso tudo é um teste, não é um dataset, na verdade, que seria o ideal para se criar uma LLM, né? A gente teria que ter um dataset muito maior, cobrindo todas as possibilidades de log do Hadoop. Aqui o arquivo exemplo, ele tem 11 milhões de linhas. Aí você pode pensar, 11 milhões de linhas é um dataset grande. Não, é muito pouca informação para se treinar uma LLM. Precisa de muito mais informação para você criar um modelo que seja de alta qualidade, né? Aqui é apenas uma prova de conceito, então,
estou rodando isso no meu laptop. Então, você não vai criar uma LLM no seu laptop, né? Você vai criar isso numa baita de uma máquina com várias, não uma GPU, mas várias GPUs. Então não é o caso aqui. Então é um vocabulário simples. Os primeiros tokens aqui são os tokens especiais, né, de padding, de unknown, end of sentence, start of sentence e mask. Então e o vocabulário mesmo da linguagem que ele aprendeu, que são as sequências que ele encontrou, as sequências únicas que ele encontrou dentro do arquivo de treino, né? Então, mas é o suficiente aqui para a gente fazer a exibição aqui do teste e também para vocês reproduzirem isso em casa também e chegarem à própria conclusão e pensar, olha, isso aqui é só um ponto de partida para algo que precisa ser evoluído e pode ser pensado e fazer um teste mais elaborado, que é isso que eu estou fazendo, né? Estou com um trabalho em paralelo a isso aqui mais complexo que isso, mas isso aqui é só uma ideia que faz parte de algo maior. Então, após executar o vocabulário, ele serializa o vocabulário, e isso aqui vai ser usado tanto para o treino como para o inference. Então, finalmente, depois disso tudo, a gente tem o treino do modelo. O final, no diretório de output, dentro do diretório BERT, tem esses arquivos todos que são criados. O nosso modelo é esse aqui, o BashBERT PTH, né? Um arquivo PyTorch. Pode examinar, se você quiser, os logs do treino. Ele gera também um gráfico interessante que vai mostrando a performance durante epochs, né? Você vai vendo que à medida que mais epochs, a melhoria que tem de accuracy do nosso modelo, mesmo ele sempre simples. E finalmente a gente tem a função de inference, né? E você pode rodar, e aí o que ele vai fazer é consumir os dois datasets, resultado do split lá do arquivo principal, o abdominal e o normal. Então, o log aqui pode-se acompanhar todo o inference. Leva um tempinho para executar, mas dá para executar. Minha máquina ela é um laptop com uma GPU só, antiga, e roda de boa, mas mesmo se você não tiver uma GPU no teu laptop, acho que na CPU mesmo também isso aqui roda de boa, não é nada exagerado. Então, assim, não é não é um estado da arte, né? Porque a gente não tem um dataset mais completo, complexo, mas você pode ver que o resultado não é de se jogar fora, né? Por uma coisa simples que a gente fez aqui de prever anomalias em log. Então, o objetivo aqui do notebook é isso, né? Deixar a beleza do Jupyter Notebook é isso, né? Você pode, tudo isso aqui que eu fiz aqui, geralmente quando eu testo alguma coisa eu uso o Bash, abro o console e vou digitando e tal. Aqui a beleza que você, usando o Jupyter, você deixa registrado todos os passos que você fez, faz anotações, e eu tenho feito isso bastante quando eu estou estudando, porque aí eu posso voltar e rever, e o mais bacana assim é fácil de compartilhar, né? Você pode, eu comito isso no meu repo e compartilho com alguém, para alguém ver, e agora eu gravando vídeo é mais para passar por mais que você escreva e bote o exemplo aqui, é sempre falar, é sempre legal, para despertar mais interesse. Você olhando pelo notebook, eu botei alguns links aqui
por exemplo, aqui eu não entrei em detalhes muito sobre Transformers, sobre sobre bibliotecas, nada disso. Falei de alguns papers que são importantes. Tem um site que eu botei aqui, que não sei se que todo mundo conhece, mas é bem popular para quem está estudando Deep Learning ou está trabalhando, né? O que você vai encontrar aqui, os colaboradores são Microsoft, OpenAI, Google, Meta. Você tem uma comunidade gigante que é o Hugging Face. O Hugging Face é um grande repo com vários modelos que você pode baixar, né, gratuitos, muita biblioteca que você pode usar, úteis, né, bibliotecas úteis, e o principal, documentação. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre Deep Learning, esse é um caminho bom para começar, tá? Tem ali o Beabá, são vídeos, documentação, exemplos. É um bom caminho para você começar e depois para continuar também, né? Para você se manter atualizado do que está acontecendo. Todos esses papers aqui que eu falei, os 3, né? E mais o Transform 4, são todos que você pode encontrar referência dentro do Hugging Face. Eles têm esse cuidado de sempre informar uma publicação nova que tem, um estudo. Então eu recomendo bastante para quem está começando. Até foi o meu caso, né? Eu, quando comecei a estudar Deep Learning, foi onde eu encontrei apoio e muito material. Ainda tenho feito isso bastante. Então é isso. Obrigado aí, e é muito bom sempre compartilhar e dividir o que eu sei, o que eu estou estudando, o que eu estou me empenhando aí para aprender e melhorar. Valeu, galera.